Alguns agentes causadores de doenças. As bactérias. As bactérias são organismos unicelulares e procarióticos, ou seja, seu material genético não está separado do citoplasma por uma membrana, como nas células de animais e plantas. Portanto, as bactérias não possuem núcleo. Externamente à membrana plasmática, as bactérias apresentam um envoltório chamado parede celular, que lhes confere maior proteção. Algumas bactérias apresentam filamentos, os flagelos que permitem o deslocamento da célula. Dependendo da forma da bactéria, ela pode ser classificada como coco, bacilo ou vibrião. Os cocos têm forma esférica, os bacilos são bastões e os vibriões parecem uma vírgula. Algumas bactérias podem formar colônias, ou seja, grupos com várias bactérias unidas. Diferentemente do que se costuma pensar, a maioria das bactérias não causam doenças. Algumas espécies são importantes para a reciclagem da matéria orgânica no ambiente, bactérias decompositoras. Outras, como os lactobacilos, que transformam o açúcar de leite em ácido lático, são utilizadas na fabricação de alimentos. Diversas espécies de bactérias são benéficas ao organismo humano, como as que vivem de forma harmoniosa no nosso intestino. Elas auxiliam na obtenção de nutrientes e impedem que outros micro-organismos oportunistas se instalem no nosso corpo. Há, entretanto, espécies de bactérias que são prejudiciais à nossa saúde, provocando doenças. Algumas delas serão apresentadas a seguir. Doenças causadas por bactérias. Tuberculose, tétano, botulismo, hanseníase, cólera, meningite e pneumonias são apenas algumas das muitas doenças causadas por bactérias e que podem afetar o ser humano. A seguir apresentamos algumas dessas doenças. Tuberculose é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis e afeta principalmente o sistema respiratório. O doente tem febre, dores no peito, tosse com secreção e por vezes com sangue. A perda de massa corporal e fraqueza. A tuberculose é contagiosa, isto é, pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Os bacilos são transmitidos pelo ar, pela saliva e pelo contato direto com outras secreções do doente. A vacina BCG é a melhor forma de prevenção da tuberculose. Também é recomendado evitar ambientes com más condições de higiene e aglomerações de pessoas. O tratamento é feito por antibióticos específicos prescritos por médicos. Botulismo é causado pela ingestão da toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Uma maneira comum de contrair a doença é o consumo de produtos feitos sem o cuidado de higiene, especialmente conservas de palmito ou outros vegetais, carnes, embutidos e queijos. Náuseas, vômitos e cólicas abdominais são alguns dos sintomas, mas o principal deles é a paralisia muscular, o que leva o indivíduo à morte em decorrência da paralisia dos músculos respiratórios. O tratamento é feito com soro antitoxina. Meningite bacteriana pode ser causada pelas bactérias Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae ou Streptococcus pneumoniae. A doença é caracterizada pela inflamação das membranas que protegem o sistema nervoso, as chamadas meninges. Os sintomas são dores de cabeça, febre, rigidez no pescoço e vômito. A transmissão se dá pelo ar ou contato direto com secreções do doente, como saliva ou secreção nasal. A prevenção se dá pela vacinação. Também é recomendado evitar ambientes pouco ventilados e com aglomerações de pessoas. O tratamento é feito com antibióticos específicos receitados pelo médico. Os vírus. Os vírus só foram observados por volta da década de 1940, depois da invenção dos microscópios eletrônicos, pois são seres extremamente pequenos, muito menores que a bactéria, impossíveis de serem vistos ao microscópio óptico. Com o desenvolvimento dos microscópios eletrônicos e das técnicas de microscopia, os cientistas constataram que os vírus não são formados por células. Muitos pesquisadores afirmam que os vírus são estruturas que representam o limite entre as formas de vida e as sem vida. Eles apresentam diversas características dos seres vivos, como reprodução e metabolismo, porém são acelulares. Suas atividades acontecem somente quando estão dentro de uma célula viva. Por essa razão, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. A organização dos vírus é muito simples. Eles são formados de material genético envolto por cápsula de proteína, que às vezes apresenta componentes adicionais. Doenças causadas por vírus.
Gripe, resfriado, dengue, febre amarela, sarampo, catapora, rubéola, cachumba e poliomielite são apenas algumas das muitas doenças causadas por vírus que podem afetar o ser humano. A seguir apresentamos algumas dessas viroses. Gripe e resfriado. A gripe é causada pelo vírus influenza e tem como sintomas febre alta, dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse seca. Em alguns casos, a doença apresenta complicações graves, necessitando de internação hospitalar. O resfriado é frequentemente confundido com a gripe, mas é causado por vírus diferentes, como o rinovírus, parainfluenza e o vírus sincial respiratório. Os sintomas do resfriado, apesar de parecidos com os da gripe, são mais brandos e duram menos tempo, entre 2 e 4 dias. A ocorrência de febre é menos comum. Tanto a gripe como o resfriado são doenças contagiosas. Algumas medidas simples podem evitar a transmissão dessas doenças, como lavar as mãos com frequência, utilizar lenço descartável para suar o nariz, cobrir o nariz e boca quando espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados. Esses são os mesmos cuidados que devemos ter com a Covid-19, que também é um vírus. No caso do Covid, também é essencial não fazer aglomerações e o uso de máscaras faciais. A vacina contra a gripe está disponível nos postos de saúde para crianças e idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Essas pessoas são mais vulneráveis a desenvolver a forma grave da doença. Embora a vacina previna a gripe, ela não dispensa os hábitos de proteção citados anteriormente. Aí você tem um quadro de prevenção e sintomas para gripes e resfriados, inclusive a Covid-19. Dengue e febre amarela. A dengue é causada por um vírus transmitido pela picada de fêmea do mosquito Aedes aegypti contaminada. Apenas as fêmeas dessa espécie de mosquito se alimentam de sangue. Os mosquitos machos se alimentam de néctar de plantas e por isso não picam as pessoas. Os sintomas da dengue são febre alta, mal-estar, cansaço, dor de cabeça nos olhos, nos músculos e nas articulações. O doente também pode ter vômito, diarreia e manchas vermelhas no corpo. É preciso procurar atendimento médico, pois os vômitos e a diarreia causam desidratação. A prevenção se dá pela eliminação dos mosquitos e de seus focos de reprodução. A fêmea do Aedes aegypti põe seus ovos em água parada, por isso é preciso não deixar água acumulada em vasos de plantas, latas, pneus velhos ou garrafas. É recomendado lavar vasilhas de animais de estimação periodicamente com água e sabão e tampar reservatórios de água, como caixa d'água. O uso de repelente também é uma boa medida preventiva à picada dos mosquitos. A febre amarela também é uma doença transmitida pela picada de fêmeas de mosquitos contaminados pelo vírus. Há a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. No ciclo silvestre, em áreas florestais, os mosquitos transmissores dos vírus da febre amarela são principalmente dos gêneros Haemagogos e Sabetes. No ambiente urbano, a transmissão se dá pela picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue. A doença se chama febre amarela porque os vírus atacam as células do fígado, causando hiperexia, coloração amarelada dos tecidos corporais, além de febre alta. É comum os doentes acrescentarem cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de 3 dias. A melhor forma de prevenção é a vacinação. O uso de repelentes também é uma boa maneira de prevenir as picadas dos mosquitos. Zika e febre chikungunya. Zika e febre chikungunya são outras doenças virais transmitidas pela picada das fêmeas de mosquito contaminadas. O Zika é um vírus que foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2015 e tem esse nome porque recebeu a mesma denominação do local de origem, a floresta Zika, em Uganda, onde foram identificados em 1947. O Zika vírus é transmitido pela picada das fêmeas de Aedes aegypti contaminadas. Pesquisadores buscam comprovação de outras formas de transmissão, pois sugere-se que esses vírus também possam ser transmitidos pela relação sexual. Os principais sintomas da doença são dor de cabeça, febre baixa, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Também pode haver inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. O Zika vírus é uma causa em potencial para o nascimento de crianças com microcefalia,
doença caracterizada pelo menor diâmetro da cabeça e do cérebro que afeta o desenvolvimento mental. A recomendação é que as gestantes usem repelentes para a prevenção da picada dos mosquitos e façam uso de preservativos nas relações sexuais. A febre chikungunya é transmitida pelas fêmeas contaminadas dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, o vírus da chikungunya foi identificado pela primeira vez em 2014. O nome chikungunya faz referência à aparência curvada dos pacientes diagnosticados com a doença na Tanzânia, na África, entre 1952 e 53, pois, em um dos idiomas dessa localidade, chikungunya significa aqueles que se dobram. Os principais sintomas são febre alta, dores intensas nas articulações, dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Não há vacina nem medicamentos para Zika e febre chikungunya. A prevenção é a única forma de evitar essas doenças. Os vermes. O verme é o nome popular dado a animais de corpo mole e alongado, sem pernas. Entre os vermes mais comuns há os platelmintos e os nematóides. Alguns desses animais vivem dentro do corpo de outros seres vivos, sendo por isso chamados endoparasitas. As doenças causadas por esses endoparasitas são conhecidas como verminoses. Os platelmintos. Os platelmintos são animais invertebrados de corpo alongado e achatado. Nem todo platelmino é parasita. Existem várias espécies que vivem livremente e podem ser encontradas na água do mar, na água doce ou no solo úmido. Um exemplo de platelmino de vida livre é a planária. Entre os platelmintos parasitas há a tênia. Esse animal também é conhecido como solitária, pois geralmente há apenas um único parasita no corpo do hospedeiro. Na cabeça do animal, região chamada de escólex, não há órgãos dos sentidos, mas há uma estrutura com ventosas ou ganchos que ajuda a fixação da tênia no corpo do hospedeiro. Nematóides. Os nematóides são animais invertebrados de corpo alongado. A maioria dos nematóides vive no solo úmido e rico em matéria orgânica, em ambientes de água doce e de água salgada. Entre os nematóides parasitas há o ascaris, ou lombriga. Doenças causadas por verme. As verminoses podem ser transmitidas por alimento ou água contaminados com vermes ou com ovos deles. Teníase e ascaridíase são apenas algumas das muitas doenças causadas por vermes que podem afetar o ser humano. A seguir apresentamos essas verminoses. Teníase é causada pela tênia ou solitária. Entre as espécies de tênias, duas são parasitas do organismo humano: Taenia solium, ou tênia do porco, e Taenia saginata, ou tênia do boi. O corpo de uma tênia é formado por vários segmentos, chamados proglótides. À medida que a tênia cresce, as proglótides maduras se soltam e são eliminadas com as fezes do hospedeiro. Cada proglótide madura tem muitos ovos. Observe na figura a seguir o ciclo da vida de uma tênia e como o ser humano se torna hospedeiro desse parasita. Se não houver saneamento básico com instalações sanitárias adequadas, fezes com ovos do parasita podem contaminar o solo e as plantas. Um porco ou um boi, ao ingerir os ovos de tênia, abriga os parasitas em seu corpo. As larvas, chamadas cisticercos, abrigam-se na musculatura do animal. Ao se alimentar de carne mal cozida, contaminada por cisticercos, o ser humano pode desenvolver a teníase. No organismo do ser humano, as larvas vão se abrigar no intestino, onde se tornam vermes adultos. Uma pessoa com teníase pode apresentar perda de peso, indisposição, cansaço, diarreia e irritabilidade. É possível prevenir a teníase por meio da construção de instalações sanitárias adequadas, como rede de esgoto ou fossa. Também é recomendado evitar comer carne de porco ou de boi crua ou mal cozida. O cozimento adequado mata as larvas do verme e tratar os doentes, o que é feito com medicamentos específicos. Ascaridíase é causada pelo ascaris ou lombriga. Se não houver saneamento básico, como instalações sanitárias adequadas, fezes com ovos podem contaminar o solo, as plantas e a água. Observe na figura a seguir o ciclo de vida de uma lombriga e como o ser humano se torna hospedeiro desse parasita. Aí o ovo de ascaris, o desenvolvimento do embrião dentro do ovo, a ingestão de alimentos ou água contaminada com ovos de lombriga, o desenvolvimento da larva no organismo do hospedeiro,
a liberação das larvas no intestino do hospedeiro, a instalação definitiva dos vermes já adultos no intestino do hospedeiro, a eliminação dos ovos das lombrigas nas fezes do hospedeiro e, se não houver saneamento básico, as fezes com ovos das lombrigas podem contaminar o solo, as águas e as plantas. Uma pessoa com ascaridíase pode apresentar perda de peso, indisposição, cansaço, diarreia e irritabilidade. É possível prevenir a ascaridíase por meio de construções de instalações sanitárias adequadas. Também é recomendado lavar muito bem os alimentos que serão consumidos crus usando água tratada ou fervida. Filtrar ou ferver a água usada para beber e tratar os doentes.